Olá, meus amigos, salve, salve! Bem-vindos a este canal Poesofia, História e Vida. Aqui, professor Gabriel Pacheco, neste vídeo, tentando examinar a principal corrente de aceitação desse sistema capitalista em finais do período medieval. Por todo o medievo, a Igreja condenava veementemente os empréstimos a juros e, em grande medida, o lucro, de forma que o comércio, seja por essa particularidade do medievo, seja por outra particularidade que foi a ruralização da sociedade, em que os feudos produziam basicamente tudo o que precisavam para a sua subsistência, de forma que o comércio era quase inexistente, exceto uma ou duas vezes por ano que eles se encontravam em pequenas feiras chamadas burgos para trocar mercadorias. Eles aqui, os senhores dos diferentes feudos, portanto, os senhores feudais. Só que essa realidade começa a mudar quando esses burgos, essas feiras, passam a crescer significativamente. Com o advento das cruzadas, esse comércio é intensificado porque os europeus que vão lutar no Oriente entram em contato com mercadorias da Ásia, entram em contato com mercadoria da África e decidem ir lá comprar, iniciando esse intercâmbio intenso de mercadorias entre os continentes do Velho Mundo, após o advento das cruzadas. Pois bem, apesar disso, os comerciantes, portanto os burgueses, não são bem vistos pela sociedade. Isto porque são usurários. E aí você pode ter um vislumbre melhor desse quesito com a leitura deste grande medievalista francês, que é o Jacques Legoff, neste livro A Bolsa e a Vida. Entretanto, meus amigos, esses capitalistas lutam para ganhar aceitação. Os comerciantes estão ficando extremamente ricos, acumulando capital, mas ainda não são aceitos socialmente. Só que essa ideia vai mudar com o advento da reforma protestante e com uma religião em especial que é o calvinismo, fundado por esse suíço e francês João Calvino. Isto porque ele mudará em grande medida a interpretação bíblica relacionada ao trabalho. No período medieval, a Igreja Católica tomava uma leitura do Gênese, que é o momento em que a divindade judaico-cristã cria o homem e põe ele no centro de um jardim, e este homem anda cuidando desse jardim, se alimenta das frutas silvestres, mas existe uma proibição. Ele não pode comer da árvore do centro do jardim. A partir do momento que o homem desobedece, a sua divindade, o seu Criador, e consome a fruta daquela árvore, ele é amaldiçoado e condenado. Em outras palavras, acabou a mordomia. A partir desse momento, já que você desobedeceu à sua divindade, você irá lavrar a terra e comer o pão com o suor do seu próprio rosto. E aí, diria o clero, o trabalho é uma coisa mal, exatamente porque ele é sinônimo do pecado. Se o ser humano não tivesse pecado nessa leitura, ele continuaria no jardim do Éden, na maior tranquilidade, andando pelado de mão dada com a Eva pelo jardim. Só que, infelizmente,
Ele desobedeceu o seu Criador e foi obrigado a trabalhar. Portanto, o trabalho para a Igreja Católica no período medieval é uma coisa ruim. Mas o calvinismo muda isso. E aí, segundo este outro livro aqui, importantíssimo para os estudos sociológicos e historiográficos desse período, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, ele diz que a visão será transformada pelo calvinismo, porque o calvinismo trabalha com a ideia de predestinação absoluta e a ideia dos sinais. Dito de outra forma, o Calvino vai se pautar numa leitura do Antigo Testamento, o livro de Jeremias, em que a divindade fala com o então profeta Jeremias e diz: Antes que você tivesse sido gerado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido para ser meu profeta. E o Calvino se apropria dessa passagem e diz: não é você que decide nada sobre a sua vida e, por conseguinte, você não decide a sua salvação ou a sua condenação, porque antes mesmo do seu nascimento, a sua história já estava pré-estabelecida. Ele vai chamar isso de predestinação absoluta. Ótimo, então, diriam alguns curiosos. E como eu saberei se eu sou alguém predestinado à salvação ou à perdição? E o Calvino dirá: através de alguns sinais. E o primeiro e mais significativo desses sinais é a ideia da prosperidade. Se você estiver prosperando economicamente, é um sinal de que você está predestinado à salvação. Olha que interessante. Então, Calvino volta para essa leitura bíblica e diz: não, o trabalho não é pecado. O trabalho é o que vai fazer você prosperar economicamente. Portanto, ele não é sinônimo de pecado, é o contrário. E ele se apropria da mesma leitura que os católicos usavam e vai dizer: tudo bem, a divindade criou o homem, inseriu o homem nesse jardim, e a partir do momento em que o homem pecou pela primeira vez, a divindade ordenou que ele trabalhasse para usufruir o seu sustento a partir do suor do seu rosto. Portanto, se o homem não o faz, portanto, se o homem não trabalha arduamente, ele está indo contra a sua própria divindade, está desobedecendo uma ordem direta da sua divindade. E você não é maluco desobedecer a Deus. Então, trabalhe, contrariando a ideia do medievo, a ideia católica do período medieval, de que trabalho era sinônimo de condenação. Então a coisa muda a partir do calvinismo. Você certamente já percebeu que essas ideias do Calvino serviu como uma luva para a burguesia nascente. Isto é, todo um estamento, uma classe social marginalizada pela sua prática, passa a ser alguém ou pessoas predestinados à salvação nessa nova religião. Daí a ideia de que o calvinismo é uma religião essencialmente burguesa. Para David Graeber e David Wengel, é aí que nasce o capitalismo propriamente dito. Quando, em outras regiões do mundo, alguém se destacava economicamente, não era incomum que organizassem suntuosas festas para gastar o seu dinheiro com o povão. Poderia acontecer também de investir em castelos, em igrejas, em patrimônios de bem comum, de uso comum. Isto porque o avarento era visto com maus olhos. E o rico também, em alguma medida, dentro do cristianismo, uma vez que a ideia era que era mais fácil um camelo
E aqui um camelo, não um animal, mas era uma corda que existia na época de Jesus. Era mais fácil um camelo, essa corda grossa, passar por o fundo de uma agulha do que um rico alcançar o reino dos céus. Então veja o quanto isso mudou com o calvinismo. E embora muitas pessoas acumulassem dinheiro em outras regiões, a mentalidade burguesa do acúmulo acima de tudo, porque o acúmulo de bens representa prosperidade naquele contexto e hoje também. E esse acúmulo de bens é um sinal de salvação. Os burgueses ficaram cada vez mais acumuladores e mais avarentos. Assim, Gabriel e Wengel, citando um teórico chamado Goldsmith, que vai afirmar que é exatamente o calvinismo que vai criar as bases para o sistema capitalista. Claro, Goldsmith se pautará na ética protestante e o espírito do capitalismo do Max Weber. Para fecharmos esse vídeo, só indicar mais um livro para vocês que vai explicar exatamente o surgimento tanto do protestantismo quanto do capitalismo e as posteriores revoluções burguesas, que é esse historiador inglês chamado Christopher Hill, neste livro O Mundo de Ponta Cabeça. Haverá outros vídeos para esta playlist de religião e sociedade, mas por hora é só. A você que me acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. Se te for possível, se inscreve no canal, dê um joinha aí, faça um comentário. Críticas são bem-vindas. Aqui, professor Gabriel Pacheco, e até.